Olá você, tudo bem? Dia bastante nublado hoje aqui em Leiria. Conforme você pode ver aí, o tempo não está nem um pouco colaborando para quem gosta de sol, para quem gosta de calor. Aliás, hoje amanheceu já com a temperatura bem baixa em relação a outros dias. Na hora que eu botei a cara do lado de fora, estava 10 graus. Não é aquele frio ainda, né? Mas caminhando para isso. Enfim, Portugal começando a se desenhar com cara de Portugal, né? Como as pessoas imaginam o Brasil, sempre que é um lugar frio, bastante frio. Não é assim o ano todo, né? Quem conhece Portugal sabe que nós temos em Portugal meses bastante interessantes, né? Aliás, o verão português é excepcional. Quanto mais ao sul, mais quente, as praias são espetaculares. E diferente do que muitos pensam, nós temos sim ambientes naturais muito parecidos com o Brasil, o que não é o caso o dia de hoje, por exemplo, né? Hoje digamos que tá bem um convite para ficar dentro de casa, tomar um chá quente, tomar um chocolate, se puder, né? Porque outra alternativa é trabalhar como obrigação, né? Enfim, é um dia normal como outro qualquer. Estou trazendo aqui só para você a realidade do tempo nesse momento. Mas o assunto que eu quero abordar com você, de certa forma, é quase que uma extensão do último vídeo. Nós abordamos a questão das rendas muito caras em Portugal, os aluguéis, né? Das moradias com preços absurdos. E, infelizmente, o que está em voga nesse momento é justamente essa notícia. É para quem está chegando desinformadamente uma surpresa super desagradável, mas é o que tem para hoje, não tem outro jeito. Tá meio complicado aqui a questão da luz. Se eu ficar virado para cá, eu vou ficar com a cara no sol e vai ficar complicado, né? E se eu ficar aqui, como eu estou até o presente momento, fica meio escuro, mas fica mais agradável para a gente poder fazer o vídeo, né? Eu ia sair agora, mas infelizmente caiu em um pé d'água, um aguaceiro repentino, como tem sido direto aqui, né? Enfim, vamos com o que tem. Mas enfim, eu tô trazendo, digamos que a sequência do vídeo que nós gravamos por último, por conta do noticiário. Não tem outra situação, né? Para se abordar a título de coisas que possam somar positivamente para quem está pretendendo imigrar para Portugal. Como eu disse para você, o assunto de hoje, de certa forma, é praticamente uma sequência do assunto de ontem. Você vai concordar comigo. Olha só, a matéria do jornal, a manchete do Jornal de Notícias é essa: há imigrantes brasileiros a fazerem empréstimos bancários para arrendar casa. Teve uma pessoa que fez um comentário ontem, eu não sei se foi direcionado a mim ou a outro comentário de alguém, e ela colocou no lugar errado, insinuando que eu ou outro alguém, não sei quem, não sabia de nada. Bom, eu posso dizer o seguinte para essa pessoa, se estiver assistindo o vídeo, que se 20 anos de Portugal não são suficientes para não saber alguma coisa, eu não sei o que pode ser. Para mim já é experiência suficiente para compreender o sentimento não apenas do imigrante brasileiro, como também do próprio português, diante do momento inóspito econômico que a nação atravessa, um momento crítico, caótico. Não existem outros adjetivos para poder caracterizar e para poder classificar o que está acontecendo nesse momento com esse país tão maravilhoso, tão exuberante, mas infelizmente, tal como outros tantos países, a maioria absoluta, penso eu, talvez hajam ainda algumas ilhas, entre aspas, né, no planeta que não estejam sofrendo tanto quanto mormente o continente europeu. Pode ser que haja sim algum lugar, mas
a maioria absoluta está sofrendo de maneira muito desastrosa esse efeito cascata imposto por essa crise econômica mundial. Vamos continuar sobre esse assunto aqui então, que é a bola da vez, não tem jeito, né? Agora, como assim? Olha só, há imigrantes brasileiros a fazerem empréstimos bancários para arrendar casa. O detalhe é que quem disse isso aqui, quem afirmou isso aqui, é a presidente da Casa do Brasil em Lisboa. E ela disse o seguinte: há discriminação de imigrantes brasileiros em Portugal no acesso ao arrendamento de habitação. Tanta discriminação que alguns já se viram obrigados a contrair empréstimos para pagar 12 rendas antecipadas. Ou seja, ela é testemunha de caso ou de casos onde o brasileiro imigrante em Portugal foi obrigado a contrair empréstimo para pagar caução de 1 ano. Bom, para começar, isso é absolutamente anormal, né? As imobiliárias não pedem isso tudo, é no máximo 3, algumas até 4 meses de caução, que são aqueles valores, né, idênticos ao que se paga mensalmente, pagos previamente. Isso tudo previsto em contrato, que no final do contrato são devolvidos ao inquilino. É assim que funciona dentro dos critérios das leis imobiliárias, né? Deslocação de imóveis. Mas segundo essa senhora, presidente da Casa do Brasil em Lisboa, uma entidade muito conhecida, estabelecida em Portugal já há 30 anos, há casos em que brasileiros tiveram que fazer empréstimo. Agora, você imagina bem que situação complicada, um imigrante ter que fazer um empréstimo para poder pagar 1 ano antecipado de aluguel. Numa entrevista à Lusa, em Lisboa, Cíntia de Paula ressalvou que o problema do arrendamento da casa é algo transversal neste momento em Portugal e também em outros países, ou seja, abrange qualquer pessoa, mas realçou que, para os imigrantes e, nomeadamente, os brasileiros, tem outra dimensão. Essa matéria é até um tanto quanto extensa, eu não vou ler a matéria toda, mas no momento que ela diz que, em se tratando de brasileiros, tem outra dimensão, eu vou tentar trazer aqui uma síntese para você compreender que outra dimensão é esta colocada aqui pela Cíntia, da agência Lusa. Bom, essa dimensão se resume ao que já foi colocado aqui atrás, né, logo atrás, pela presidente da Casa do Brasil em Lisboa. Preconceito. Preconceito. No teor dessa matéria está muito bem colocado que, se você não quiser ter determinados problemas em Portugal, é bom você se precaver com relação à forma como você vai abordar a quem de direito no momento de alugar um quarto, um apartamento, uma casa. De preferência, olha só que coisa, isso é absurdo, isso é patético, mas é a realidade. Na hora de fazer uma ligação telefônica, por exemplo, se for o caso, se for um casal, não deixe que a mulher faça isso, faça você homem. Sabe por quê? Porque no momento em que o senhorio lá do outro lado escutar a voz de uma brasileira abordando a respeito da locação do seu imóvel, não deveria acontecer, mas acontece. O elemento aí já imagina que se trata de uma brasileira interessada em alugar o seu imóvel para finalidades, aquelas finalidades, né, que determinadas mulheres fazem, isso em território brasileiro ou estrangeiro, seja onde for. De imediato esse senhorio poderá, isso acontece muito, e ele pode dizer que já está ocupado ou que já está reservado para alguém e negar-se a fazer a locação por conta desse pré-conceito nojento e absurdo que existe e que está dentro desse conceito, dessa outra dimensão colocado pela jornalista. É absurdo, não deveria acontecer, mas infelizmente continua acontecendo. Eu vou continuar com a matéria. Muitas vezes
quando essas pessoas saem dos quartos, olha só, isso aqui é uma outra coisa pavorosa, né? Pavorosa. Quando essas pessoas saem dos quartos, não recebem de volta a caução ou as rendas antecipadas, sofrendo até por vezes assédio por parte do senhorio nessa devolução, como, por exemplo, ameaça de denúncia às autoridades competentes. Nesse caso agora, nem é mais o CEF, né? O AIMA, que é uma associação que cuida de imigração, de asilo, de estrangeiros e coisa e tal. O elemento, além de não te devolver a caução, ainda ameaça denunciar-te para autoridades competentes da sua ilegalidade no país, como se o que ele faz fosse legal. Eu não estou falando de imobiliária aqui, eu estou falando de senhorios em particular. O cara ameaça te denunciar para as autoridades, quando, na verdade, nenhum contrato ele deu para o cliente, para o inquilino. A pessoa alugou o quarto, alugou o apartamento, sei lá, nenhum contrato recebeu, o que é absurdamente criminoso. E se você está passando por uma situação parecida como essa, está me assistindo, ou se você chegar em Portugal de repente se deparar com algo parecido, não dá mole não. Tem uma amiga nesse momento, uma amiga nossa que nesse momento está numa situação muito parecida. Ela alugou um quarto e agora a pessoa que alugou o quarto não quer devolver a caução, o que ela pagou antecipado. E nós já demos conselho a ela que se dirija à polícia e faça como outros que estão ligados estão fazendo isso. Vai até a polícia judiciária, denuncia, porque isso é crime. Ninguém pode alugar um quarto para alguém sem contrato e depois segurar o dinheiro da caução, o pagamento antecipado, não devolver. Isso é crime. Mas infelizmente, fique ligado, fique atento. É um tipo de coisa que é uma prática, é um golpe que vem sendo aplicado em Portugal, e há diversos relatos de pessoas que alugaram casas, que alugaram apartamentos e estão em apuros por conta de pessoas ruins, pessoas desonestas que alugaram, arrendaram e agora não querem devolver os arrendamentos pagos antecipadamente. Deixa eu terminar esse trechinho aqui. Segundo a responsável da Casa do Brasil, o desconhecimento do imigrante relativamente aos seus direitos em Portugal também é muitas vezes utilizado para não fazer o contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento é fundamental, mas tem um detalhe importante. Se você não tiver declaração de IRS, que é a declaração do imposto de renda, fica complicado às vezes, né? E é por conta da ausência dessa declaração de IRS que muitos senhorios, em particular, fazem ou praticam esse tipo de coisa ilícita, mas é o que resta para gente desonesta, num momento como esse, aproveitar-se, digamos que dessa crise migratória, né, que está ocorrendo aí, na minha concepção, de forma desordenada, porque é um negócio assim, meio que animal, né? É gente demais chegando simultaneamente, sem preparo nenhum, sem nenhuma informação. E o que não falta são oportunistas, desonestos, gente safada, sem vergonha para aplicar golpe, principalmente em brasileiros que não conhecem das leis portuguesas, não têm nenhum conhecimento de causa de como funciona a coisa no país. E num dado momento vem o pilantra e diz: olha, se você não sair da minha casa, do meu quarto, de boa, se você não for embora, eu vou te denunciar para as autoridades que você está ilegal no país, e ameaçando não devolver aquilo que você pagou antecipadamente. Golpe sujo, golpe nojento, golpe aplicado em cima de quem precisa, golpe aplicado em cima de quem está tentando a sorte e a vida em outro país. Mas é o que está acontecendo nesse momento em Portugal. E o objetivo do nosso canal é justamente trazer ao seu conhecimento determinadas coisas que muitas vezes você não encontra por aí. Não é convencional, não é normal. É verdade, não é normal que alguém faça isso com alguém, mas estão fazendo. Fique ligado porque
esse golpe vem sendo aplicado e em torno aí dessa crise de arrendamentos, né, com preços absurdos, né, em alta, isso ainda com previsão de alta maior ainda para 2024, ainda vem ainda o risco do golpe. Fica ligado, você brazuca, que está pensando em vir para cá, que já preparou tudo, muito cuidado, ou todo cuidado é pouco na hora de chegar aqui e se estabelecer. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo, se gostou, compartilha com um amigo, compartilha nos grupos. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, é um canal pequeno, está começando, mas a gente tem sempre assuntos dessa natureza. O meu nome é Lael Santos e eu falo aqui de Leiria, Portugal. Um abraço para você e até a próxima.